Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar Radeski, ministro do Evangelho. Estamos de volta com mais um programa para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Você que não me conhece, eu nasci aqui em Erechim e há muitos anos prego o Evangelho do Senhor Jesus. Quando trazemos uma mensagem bíblica, queremos aproximar você de Deus, trazendo coisas espirituais aplicadas para a sua vida, dignificando todas as coisas que você possa fazer. A palavra evangelho sempre significou boas notícias. Nos dias do Império Romano, quando se ouvia a palavra evangelho, todos esperavam alguma boa notícia vinda do imperador para alegrar o povo. Quando Jesus Cristo veio à Terra, Deus estava dizendo ao mundo que tinha uma boa notícia de grande alegria para toda a humanidade. Hoje, todas as pessoas que creem, através da fé, conseguem acessar a presença de Deus e usufruir dos benefícios de ser filho, de ser herdeiro de Deus. O resumo do Evangelho nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 3, e o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preciso comentar que o evangelho verdadeiro não parece ser algo que as pessoas gostem tanto de ouvir. Você já se sentiu um chato por compartilhar a palavra de Deus com alguém? Já foi cortado ou desprezado quando estava falando de Jesus? Já foi excluído por falar a verdade contida na Bíblia? Já teve suas atitudes ridicularizadas por seguir à risca a orientação do Evangelho de Jesus? Já teve portas fechadas em sua vida só porque é um crente que segue os ensinos de Jesus Cristo? Bem, essas situações são comuns nos dias atuais. Vivemos um tempo em que a opressão maligna tem levado as pessoas a sentirem vergonha do que é certo. Todos os dias, vemos pessoas agindo de forma precipitada, onde o que é certo acaba sendo banalizado ou até ridicularizado, pois é uma ação que tenta afastar a pessoa de Deus. Paulo diz ao jovem pastor Timóteo algo que parece desanimador, mas que mostra, na realidade, que o Evangelho de Jesus Cristo incomoda o mundo. O que está escrito em Timóteo 3,12? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas afinal, por que os que querem viver de acordo com a vontade de Jesus Cristo serão perseguidos? Porque o mundo se incomoda demais com o Evangelho sendo pregado e muito mais quando o Evangelho é vivido. Orações, jejuns, arrependimento, perdão. Isso incomoda o inferno e incomoda muitas pessoas que acham que isso é bobagem. Nós que somos cristãos, tementes a Deus, pregamos o Evangelho e precisamos ter em mente uma verdade. Se o Evangelho está incomodando, o Evangelho genuíno, é porque as coisas estão indo bem e não mal. O Evangelho foi feito para incomodar e impactar as pessoas que vivem no pecado e sem deixar que coisas importantes passem desapercebidas. O Evangelho não é passar mão na cabeça das pessoas para deixá-las da mesma forma que estão. Os relatos bíblicos mostram que, onde o Evangelho entra, as coisas não permanecem da mesma maneira. Quero te perguntar, você está vivendo o Evangelho da forma como você conversa, se veste, como você se relaciona com as pessoas? Ou
você está vivendo uma prática de vida que é abominável, que Deus não pode nem olhar. Talvez mergulhado na mentira, na ilusão que está tudo bem, mas olhe para a sua família, observe como as coisas estão sendo construídas. Talvez hoje, com essa mensagem, você tome uma decisão de seguir um novo caminho, Jesus Cristo. Antes de prosseguirmos, quero abençoar, mencionando aqui os nossos patrocinadores: Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, Autodemolidora Trevo, qualidade garantida, caminhão sempre na estrada. Como apoiadores estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, Loja Erefinem, Estética Tânia Cortese e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. É o programa Com Fé é Possível, chegando até a sua casa, chegando até a sua vida. E você já se inscreveu no canal? Está aqui embaixo para você poder se inscrever no YouTube, Edgar Radeski. Entra lá, podendo também curtir, comentar e principalmente enviar para uma pessoa que você ama, para uma pessoa que você deseja levar uma mensagem boa, uma mensagem da Palavra de Deus. Conto com o seu apoio para que possamos alcançar muitas pessoas com a mensagem de Deus. Assim como a mensagem do Evangelho tem o poder de transformar vidas, casamentos, para algumas pessoas provoca reações de rejeição das mais diversas. Em alguns lugares do mundo, a pregação do Evangelho pode gerar a morte do pregador. Aliás, milhares de pessoas já morreram por causa do Evangelho. Você sabia? Já leu a história de João Batista? Sim, aquele que batizou Jesus no Rio Jordão, quando ele tinha 30 anos de idade. Ele era um pregador do Evangelho, falava tanto para pobres, necessitados, quanto para pessoas bem importantes. No caso, o rei Herodes. Ele falava que não era lícito ele tomar a mulher do seu irmão. No Evangelho de Marcos 6, e o verso 21, diz o texto: e chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, tribunos, príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. A mensagem do Evangelho incomoda tanto, porque ela é diferente das outras mensagens. É uma mensagem exigente, poderosa, mexe com o coração do homem, abala e, para alguns, coloca aquela pulga atrás da orelha. A palavra do Evangelho é verdadeira, destrói a obra do diabo, transforma vidas, porque o caminho da salvação purifica, traz perdão. Pode acreditar nisso. A palavra de Deus não volta vazia. Nesse momento em que você tira um tempo para ouvir a palavra de Deus, coisas incríveis estão acontecendo no seu coração, na sua mente. Aqueles pensamentos negativos, opressores, eles acabam sendo expelidos, afastados de você. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
ela age de uma maneira sobrenatural na vida daquele que confia. Então, todas as vezes que você separar um tempo da sua vida, indo para a igreja, com certeza você estará atraindo um grande benefício para você e para toda a sua família. Se organize para isso. Venha estar conosco, venha conhecer a Igreja Brasil para Cristo e desfrutar de grandes bênçãos de Deus. Eu não estou convidando você para trocar de religião. Eu estou convidando você para nos visitar, para participar alguns momentos e ouvir mais o Evangelho do Senhor Jesus. Porque grandes bênçãos Deus tem preparado para aqueles que o buscam. No decorrer da história, muitos pregadores pagaram um alto preço por pregar a verdade. Muitos deles sofreram na pele o impacto da rejeição da mensagem de Jesus Cristo, mas também colheram frutos pelo seu empenho. Milhares de vidas transformadas, pois as pessoas são reconciliadas com Deus. Ei, como está a tua fé hoje? Tá legal? Nunca esqueça que ninguém nasce com fé. Ela precisa ser alimentada cada dia, toda semana. Não se engane. Não pense que porque alguém da sua família vai para a igreja, que isso aumenta a sua fé. De jeito nenhum. Somente a fé daquela pessoa que está indo buscar é que é acrescentada, é aumentada. Vemos através da Bíblia que a fé é alimentada individualmente. Quando buscamos a Deus, quando ouvimos o Santo Evangelho. Compreenda como várias coisinhas no dia a dia acabam dificultando que a gente vá para a igreja. Existe toda uma ação muito bem planejada do inferno para que as pessoas se incomodem durante o dia, atrasa no trânsito, recebe uma ligação, é uma visita, e são coisas normais, comuns, que acabam impedindo a pessoa de ir para a igreja, de ter um encontro especial com o Criador. O grande risco que nós cristãos corremos é o de desistir de anunciar o Evangelho por causa da rejeição, do incômodo visível nas pessoas que ouvem. Quanto a isso, veja o que aprendemos também com Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e a partir do verso 22. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que me vai acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia. Se o Evangelho não incomodar, não é Evangelho. Acostume-se com isso e cumpra a sua missão. A boa notícia é que o Evangelho nos confronta, esclarece e coloca a nossa vida nos trilhos. Deus é especialista em reviravolta para nos abençoar. Algo que estava completamente torto, Deus transforma em bênção. E isso tudo acontece através do Evangelho. Tenho para mim, como uma linguagem figurada, que o Evangelho é a boa notícia, como para uma pessoa que tem câncer. A notícia não é nada agradável, o assunto é grave, sério, mas a boa notícia é que a cirurgia vai tratar o problema. Pode vir aquele choque emocional, aquela sensação de total impotência, mas o tratamento vai prosseguir. Há uma boa notícia. Talvez hoje o câncer do pecado tenha dominado sua vida.
tudo ao seu redor está corrompido e caminhando para uma destruição. O diabo atua para roubar, matar e destruir, mas Cristo nos traz vida e vida abundante. Meu irmão, qual é a igreja que você frequenta? Qual é a igreja que você alimenta a sua alma? Mediante essa mensagem, eu peço que você faça uma pequena e rápida avaliação. Se o evangelho pregado nesse lugar tem confrontado sua vida, tem levado você a pensamentos, espera aí, será que eu estou tão certo assim? Será que a forma como eu estou caminhando está legal, está agradando a Deus? Fecha com as Escrituras? Ou eu criei um mundo espiritual, cristão, que não fecha com a palavra de Deus? Porque o Evangelho é confronto. O Evangelho é você parar de frente de um espelho e ver quem realmente você é, sem máscaras, sem sofismas. Pense nisso, porque o Evangelho é a maior bênção de Deus para a nossa vida. O Evangelho coloca o nosso carro nos trilhos, todos os dias, a cada semana. Creia em Jesus hoje, agora mesmo. Seja completamente limpo, purificado. Esse Jesus que creio, estou pregando aqui, venceu o pecado, venceu a morte e está com a mão estendida para lhe ajudar. O cônjuge pode estar desejando a sua morte. Os filhos podem ter se afastado e nem querer mais conversar contigo. Eu quero lhe dizer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Não é uma questão de você ser apenas uma pessoa boazinha. Você precisa crer. Crer no Evangelho. Crer nas boas notícias que a palavra de Deus nos traz. Quando cremos, você está conhecendo também um pouco de quem luta contra você. Quem deseja ver tua completa ruína, que é Satanás. Nós, quando lemos a Bíblia, meus amigos, irmãos, o apóstolo João escreveu que Satanás é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira, lá em João 8:44. Na primeira aparição de Satanás na Bíblia, lá em Gênesis, no primeiro livro, capítulo 3, as primeiras palavras em seus lábios lançam suspeitas contra a verdade. Ele fala para Eva, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Depois disso, suas palavras foram uma mentira sutil. É certo que não morrereis. João diz que Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Nós estamos lidando com a essência da mentira e do engano, porque o diabo cega a mente dos incrédulos. A Bíblia diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, o diabo não somente fala mentiras, ele esconde a verdade, que é uma outra visão. Ele nos impede de ver o tesouro do Evangelho. Ele permite que vejamos os fatos, até as provas, mas não a preciosidade. Ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e justiça. Em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo explica o seguinte, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Tenha muito cuidado quem é o seu mentor, o seu líder, o seu pastor. Nos dias atuais encontramos muitos lobos vestidos de ovelha.
Pessoas que têm palavras apenas motivacionais, sem levar a pessoa ao arrependimento de pecados e à escolha de uma nova vida, novos hábitos. Procure descobrir mais a fundo quem é a pessoa que está te ensinando. Como é a sua família? Quem consagrou essa pessoa para o ofício de ensinar a palavra de Deus? Porque daqui a pouco você vai se surpreender. Tem pessoas que se autoconsagram. Não eram nada, de repente aparece com um título. Observe como são as práticas de fé dessa pessoa. Segundo a Bíblia, os últimos dias seriam marcados com sinais e prodígios de mentira. Então, somente com a luz do Evangelho de Jesus é que podemos identificar quais sinais e respostas vêm de Deus. Talvez você nunca pensou, mas é a ação de Satanás que impulsiona as pessoas a pecarem. Foi o que o diabo fez com Jesus no deserto, mas ele não foi bem sucedido. Ele queria que Jesus abandonasse o caminho do sofrimento e da obediência. Foi o que ele fez com Judas e foi bem sucedido nas últimas horas de vida de Jesus. Satanás tira a palavra de Deus dos corações das pessoas e sufoca a fé. Jesus contou a parábola dos 4 solos, lá no livro de Marcos, capítulo 4. Leia, abra sua Bíblia e acompanhe. Nessa parábola, a palavra de Deus é semeada. Uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. E ele explica logo no versículo 15, dizendo: logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Satanás rouba a palavra porque ele odeia a fé que a palavra produz do coração da pessoa. Talvez você não acredita, mas quem está longe de Deus está bem perto do diabo. Satanás causa algumas doenças e enfermidades. Compreenda isso. Certa vez, Jesus curou uma mulher que andava encurvada e não conseguia endireitar-se. Quem olhava de fora pensava que era um desvio na coluna, ou talvez um acidente tivesse deixado ela assim. Mas não era. Era espiritual. Lucas 13 e 16, a Bíblia diz que Jesus via Satanás como aquele que tinha causado essa doença. E quando expulsou o espírito de enfermidade, a mulher endireitou na hora, ficou curada no ato. Meu irmão, qual o evangelho verdadeiro? Qual o evangelho que você está vivendo, seguindo? O evangelho de Jesus confronta, liberta, mas também cura de qualquer enfermidade. Qual é a enfermidade que está assolando sua vida? Você que me assiste agora, quem sabe você está condenado à morte, com um câncer, um tumor maligno, alguma doença incurável que foi diagnosticada. Eu estou aqui falando que existe um, chamado Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos. Ele te amou de tal maneira que se entregou numa cruz, dando a sua vida, vertendo sangue inocente para te perdoar das mentiras, das falcatruas, dos pecados, da imoralidade, todos os pecados. E quando você se arrepende dos pecados, crê, recebe esse Cristo vivo, ele entra com poder para te curar, para transformar. Creia nisso e receba a cura agora. Não importa qual é a tua enfermidade. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Creia nesse momento, abrindo o seu coração. Quando você se arrepender de seus pecados, com certeza sairá um peso enorme dos seus ombros. Crer no Evangelho de Jesus
é crer na vida eterna, é crer numa nova vida com fé e esperança. Amém? Vamos orar. Te agradecemos, Deus vivo. Muito obrigado por mais uma oportunidade de pregarmos o Santo Evangelho. Eu oro para que todas essas pessoas que nos assistem se arrependam hoje, se convertam dos seus maus caminhos, para que haja o início de uma nova vida dentro de casa, na família, em todas as demais relações que acontecem no dia a dia. Deus poderoso, muito obrigado, porque o Senhor, através do Evangelho, nos confronta, nos tira do ninho, nos tira daquele lugar de comodismo para que possamos ver nossos erros, fraquezas, pecados e então nos alinharmos à Tua santa e poderosa vontade. Muito obrigado, Senhor, por cada milagre que o Senhor está fazendo agora, por cada resposta, por cada bênção. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero lhe convidar, venha conhecer a Igreja O Brasil para Cristo, aqui em Erechim. É uma igreja puramente bíblica, uma igreja séria, comprometida com a pregação da verdade, o Evangelho. Não somos uma igreja perfeita, porque não existe igreja perfeita. Mas se você analisar o que muitas igrejas praticam pelo Brasil e pelo mundo, você poderá ver que a Igreja O Brasil para Cristo é uma igreja que gera confiança e firmeza pela mensagem que prega e pela mensagem que os membros vivem ao ouvirem a pregação do Evangelho. Venha conhecer, venha receber uma oração, todas as quintas, 19h30, e aos domingos, 19h. Rua Torres Gonçalves, 696. Também está aqui na tela o telefone para você fazer o seu pedido de oração, para você nos dar um retorno, como essa mensagem está tocando o seu coração. Que você receba todas as bênçãos que Deus preparou para esse tempo, para você e sua família. Fique na paz de Cristo. Tchau. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Autodemolidora Trevo Limitada. Há 33 anos no mercado, especializada na linha pesada, com peças para caminhões, localizada em Erechim, no trevo de acesso a Gaurama. Conta com peças originais, usadas, de alta qualidade para todas as marcas e modelos. Temos um estoque amplo e diversificado para atender às suas necessidades. Empresa cadastrada e certificada pelo Detran. Autodemolidora Trevo e Força Bruta.